Bem-vindos a mais uma análise. Olha só, as finanças tradicionais estão literalmente colidindo com as redes descentralizadas e numa escala que a gente nunca viu antes. O volume de tokenização de ativos no mundo real, os famosos RWAs, está simplesmente explodindo na Solana. Mas pensa comigo, como é que você pega um ativo físico, super burocrático e legal, e joga isso dentro de uma rede de forma totalmente segura? É uma engenharia fascinante. O nosso objetivo hoje é desmistificar isso e mergulhar na mecânica técnica que está fazendo essa revolução acontecer. Vamos lá? A nossa pauta de hoje é super direta. A gente vai passar por 5 pontos centrais: o que são RWAs, o modelo recibo e registro, o ciclo de vida completo desses ativos, os mecanismos de controle on-chain e, por fim, como funciona a atestação e a reconciliação. Então vamos direto ao ponto. Parte 1. O que são os RWAs e por que a tokenização virou algo tão prático hoje em dia? Basicamente, um RWA, ou Ativo do Mundo Real Tokenizado, é um token, lá na blockchain, que funciona como uma reivindicação criptográfica sobre algo que existe fora da rede. Pode ser um direito, um fluxo de receita ou um ativo físico mesmo. Mas por que essa adoção em massa está acontecendo bem agora? A resposta é simples: infraestrutura. Lidar com essas reivindicações ficou extremamente escalável. Tecnologias na rede como processamento em lotes e uma observabilidade super robusta garantem que a gente consiga processar volumes gigantescos de transações sem o sistema travar ou dar algum erro obscuro, sabe? Só que a credibilidade de tudo isso depende de uma coisa fundamental: o modelo de lastreamento. A gente pode escolher 3 caminhos. Tem o custodial, que é mais tradicional, onde um terceiro guarda o ativo. Tem o algorítmico, onde contratos inteligentes cuidam das garantias on-chain. E, claro, o híbrido, que junta o melhor dos dois mundos. E é bom deixar claro: cada modelo exige controles de risco completamente diferentes para garantir que o token não vire fumaça e se descolhe do ativo real. Legal, avançando para a seção 2, o modelo recibo e registro. Esse é, sem dúvida, o modelo mental mais importante de toda a nossa explicação de hoje. O pulo do gato aqui é entender essa separação de papéis. De um lado, a gente tem o recibo, que é o token propriamente dito. Ele precisa ser super leve, ágil e permitir transferências na velocidade da luz, além de se conectar fácil com todo o ecossistema DeFi. Do outro lado, a gente tem o registro, que costuma ser uma PDA. O registro é o cara que carrega o peso, sabe? Ele armazena toda aquela papelada digital, os metadados legais, o histórico de auditoria e tudo de compliance. Sabe aquela velha máxima? Trate o token como o recibo e um registro separado como a entrada legal. Ela resume tudo de forma brilhante. Imagina só se a gente tentasse enfiar todo o peso dos contratos e regras de compliance dentro do tokenzinho que fica pulando de carteira em carteira. A rede ficaria lenta e caríssima. Separando os dois, a gente mantém as taxas de transação lá embaixo e a velocidade lá em cima, sem abrir mão da segurança jurídica. Parte 3. O ciclo de vida. Agora que a gente já entende a lógica do recibo e registro, vamos acompanhar a jornada de um ativo hipotético lá do berço até o túmulo. Toda a RWA passa por um caminho bem determinístico, com 5 passos cravados. Tudo começa na emissão, depois vai para a distribuição nas carteiras, entra na fase de retenção ativa rodando no mercado, exige aquela testação constante para provar que tudo está certo e, eventualmente, chega no resgate, quando o token volta a ser trocado pelo ativo no mundo real. E o mais incrível é ver como cada passo na blockchain tem uma ligação umbilical com o mundo físico. Na emissão, criar o token on-chain exige que um bancário, lá no escritório dele, faça uma entrada no livro razão. Na hora do resgate, quando você queima o token digitalmente, isso aciona instantaneamente uma liquidação real de fundos. É tudo perfeitamente sincronizado. Mas e durante a fase de retenção ativa? Como o sistema não sai dos trilhos? Através de um monitoramento implacável. A matemática simplesmente não pode falhar. O total de tokens circulando na rede tem que bater exatamente com o que foi emitido, menos o que foi queimado. Se der diferença, a governança automatizada do sistema congela tudo até descobrir o que houve. É segurança em primeiro lugar. Isso nos leva à parte 4, controle e autoridade on-chain. É aqui que a gente traduz a força da lei do mundo físico direto para os contratos inteligentes. O design na Solana usa umas autoridades bem específicas. Elas funcionam como verdadeiras alavancas de operação. A gente tem a autoridade de emissão, a de congelamento e a de delegação de transferências. E para que isso serve? Simples. Se houver um problema legal e a empresa precisar intervir, ela não tem que hackear o próprio sistema ou reinventar a roda. É só puxar a alavanca certa. Fica muito claro quando a gente compara os dois mundos. Imagina que chegou uma ordem judicial para reter um ativo por compliance. O operador lá na blockchain simplesmente usa a função de congelar, o freeze.
Precisa executar um serviço de custódia temporária, um escrow? Eles usam a delegação. E quando o ativo físico é liquidado, o token correspondente leva um burn, é queimado, simples e direto. Entrando agora no nosso último pilar, a seção 5, atestação e reconciliação. Beleza, o token está lá, mas como provar, sem sombra de dúvida, que a barra de ouro ou aquele título público realmente existe no cofre? É aí que brilha a chamada atestação. A gente está falando de provas criptográficas pesadas. Podem ser relatórios assinados por custodiantes de confiança ou estruturas mais complexas na rede. É isso que dá a validade, a credibilidade real do negócio. Porque, vamos combinar, se ninguém provar constantemente que o ativo de verdade está lá guardado, o número piscando na sua carteira digital não valeria de nada. E olha, essa reconciliação não é uma sugestão, é uma regra de ouro, uma invariante do sistema. Deu 1 centavo de diferença entre a blockchain e o balanço do banco, o sistema inteiro entende isso como um alerta vermelho. Novos resgates são bloqueados na mesma hora até que tudo seja compensado e explicado. É uma trilha de auditoria à prova de falhas. Para amarrar bem tudo que a gente discutiu hoje, o design perfeito de um ativo depende dessa tríade aqui. Primeiro, separar sempre o token levinho do registro pesadão. Segundo, usar aquelas autoridades on-chain de forma bem clara e pré-definida. E terceiro, e mais importante, manter essa atestação e reconciliação rolando de forma contínua. É assim que a gente junta a eficiência absurda da blockchain com a seriedade do mercado tradicional. Para fechar nossa análise, eu queria deixar essa provocação com vocês. Conforme essa arquitetura for virando um novo normal, como será que os bancos e os grandes custodiantes tradicionais vão reagir? A gente está saindo de um mundo de livros contábeis opacos e lentos para uma realidade de transparência instantânea. A mudança já está acontecendo. Muito obrigada por acompanhar mais esta explicação e até a próxima.